ele evoluiu muito de 2022 para cá e vai piorar. As nossas eleições em 2026, se continuar com essa pessoa tomando conta, porque independente de ele estar no gabinete do STF, não está mais no Tribunal Superior Eleitoral, todos nós já sabemos que ali existe um plano de poder entre ele, Dino, Zanin, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e o governo federal. E vai ficar pior, Pitoli. Vai ficar pior. O povo tem que reagir, Pitoli. O tamanho do risco que nós corremos em retornar para o Brasil e sermos assassinados, porque a gente sabe que se a gente voltar para o Brasil, nós seremos assassinados. Eles vão dar um jeito de falar de um suicídio ou uma briga e nós vamos ser assassinados. Nós somos a escória para eles, entendeu? Eu não sei se é medo, Pitoli, ou se é conluio, entendeu? Mas Moraes trabalha com isso. O Moraes não conquista a fama, o Moraes não conquista o poder com cultura, com bom trabalho, com inteligência. Ele faz como todo ditador faz, impondo o medo, com o terrorismo, Pitoli. E é isso que ele vem fazendo. A mídia está ajoelhada aos pés de Moraes, assim como a gente vê parlamentares que deveriam estar reagindo também. E o povo, se não reagir agora, é justamente o que você está falando, Pitoli. Vamos cair no mesmo problema da Venezuela e pior, talvez o de Cuba em alguns anos, onde a população sequer vai ter condições de fazer algo. Hoje ainda, apesar do medo, apesar do risco que eles acreditam que exista, eles ainda têm uma chance. Ainda existe a possibilidade da população fazer algo, Pitoli. Mas se não fizer, se ficar só em rede social, pedindo a Deus, pedindo ao Trump e lamentando, dizendo que não acredita mais, que já estamos tomados, aí sim, de fato, em um período muito curto, Pitoli, o problema vai ser maior e nós não vamos ter mais o que fazer. E olha só uma notícia importantíssima que temos para trazer agora. Você vai ver aqui agora Eduardo Tagliaferro, ex-assessor de Alexandre de Moraes, que trabalhou ali no TSE nas últimas eleições, na disputa entre Lula e Jair Bolsonaro, resolve enfrentar e desafiar o ditador da toga Alexandre de Moraes. Nós vamos trazer isso aqui agora porque ele acaba de fazer uma denúncia seríssima e importantíssima que pode acontecer nos próximos dias. Preste atenção, mais uma bomba chegando direto de Brasília. Nós vamos trazer aqui, pessoal, o pessoal ali da Rádio Auriverde entrevistou o Tagliaferro, que está exilado ali na Itália, vai ter um julgamento no próximo mês para saber se vai ser deportado para o Brasil e agora ele resolveu falar e abriu o jogo e desafiou o Alexandre de Moraes e o STF. Nós vamos ver isso aqui agora, o pessoal da Rádio Auriverde vai trazer ali. Pessoal, dá um like neste vídeo, se inscreve aqui no canal. Se você está nos assistindo e gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal porque nós temos outras matérias importantíssimas para trazer aqui, você precisa ficar por dentro. Mas para isso tem que se inscrever e é totalmente gratuito. Veja agora a última que o Tagliaferro falou e o que o Moraes ficou de cabelo em pé. Se é que ele tem cabelo, né? Vamos para essa matéria e voltamos em seguida. Muitas notícias envolvendo o teu nome. Talvez uma das mais relevantes para nós aqui no nosso noticiário seja a questão de um pedido feito a Edson Fachin para tirar, né, Alexandre de Moraes do julgamento do teu caso. É isso, Tagliaferro? Isso, Pitoli. Na verdade, essa semana foi uma semana aí muito conturbada, corrida, né? No meu processo, no caso, né? Vocês estão sabendo aí já que teve 3 votos, né? Moraes, que a gente já sabia, Zanin e Dino, ou seja, eu já me tornei réu, independente do voto positivo ou negativo de Carmen Lúcia, né? A gente já sabia que o resultado seria esse de qualquer jeito, mas existe aí um porém, né? Nós fizemos 2 pedidos, um de suspeição e um habeas corpus, né? Por quê? Porque, Pitoli, não era para ter ocorrido esse julgamento nesse final de semana. Ele deveria ter sanado antes um outro procedimento no processo, que eu já havia comentado, e ele, de fato, ignorou e não fez, Pitoli. O que foi ignorado, Tagliaferro? Bom, na verdade, quando nós pedimos lá atrás, né, quando o Eduardo Cunha pediu para que o julgamento tivesse destaque, né, ou seja, não ficasse em plenário virtual, pois ele queria fazer ali uma sustentação oral, abrir a possibilidade de discutir, inclusive sobre o conteúdo, porque até agora, eu volto a afirmar, o conteúdo ele não é discutido, Pitoli. Eles falam em vazamento
e mais nada. Ou seja, eles falam que existiu uma morte, mas não tem corpo, não tem faca, não tem tiro, não tem sangue, não tem evidência nenhuma. Eles só falam que existiu um vazamento. Então, como nós pedimos o destaque para que a gente pudesse argumentar, para que pudesse ser feita uma sustentação oral, ele negou na primeira vez. No mesmo dia, salvo engano, no outro dia, ele imediatamente já respondeu, né, indeferiu. Porém, nós entramos com agravo regimental, Pitoli, pedindo o quê? Pedindo para que ele reavaliasse aquela decisão, porque ela não estava correta. A gente precisava que tivesse a sustentação oral. E ele não fez nada, Pitoli. Ele simplesmente ignorou até a data de hoje. Ele nem falou nada, não comentou nada. Mais de uma semana, aliás, hoje está fazendo uma semana que nós entramos com agravo no prazo correto. Ele ignorou. Porém, Pitoli, não poderia ter acontecido esse julgamento. Por quê? Porque o agravo regimental era justamente em cima da questão do julgamento. E lembrando que, quando se tem um recurso pendente, primeiro se analisa o recurso para depois dar prosseguimento à ação. E ele não fez isso, Pitoli. Como a gente já sabia que ele não ia fazer. Ele ignorou o agravo. Simplesmente ele fez de conta que não existiu algo que deveria ser analisado para então iniciar o julgamento, ou seja, o rito, né, o devido processo, mais uma vez, foi destruído, né, Tagliaferro? Exatamente, foi desrespeitado novamente o rito, né, o devido processo legal, e cerceado o direito de defesa, né, ou seja, constitucionalmente ele está cerceando o direito da defesa se manifestar, da defesa ter um julgamento correto, um julgamento decente, né, um julgamento digno. E o que nós fizemos? A gente já sabia que isso ia acontecer, isso é o padrão dele, ele é a lei, ele é o rito, ele é tudo. Então o que nós fizemos? Nós entramos aqui com o pedido de suspeição. Justamente por quê? Porque ele está atacando, ele está ameaçando, ele está amedrontando, ele está desrespeitando as regras, e a gente está querendo que o quê? Que isso não aconteça, que ele vá, anule-se o julgamento, que ele julgue primeiro o agravo regimental, para depois voltar esse julgamento. E a gente já pediu também um HC de trancamento com anulação, né? Arquivamento ou anulação do processo todo, né? Porque faz parte disso. Não existe, o Pitoli, não existe fundamento em nada, ele não prova. O PGR, né, o Gonê, quando ele faz a denúncia, ele não fundamenta, ele só fala que teve ali um vazamento, a organização criminosa, atentado violento ao Estado Democrático de Direito. Porém, Pitoli, ele não exemplifica, ele não fundamenta dentro da denúncia dele o porquê daquilo. Tagliaferro, é certo que é um absurdo. Essa votação, a questão do julgamento, que já está 3-0 e vai ser 4, a gente sabe, traz para nós a sensação de que, tipo, não adianta, ali vai ser 4-0 mesmo. Envolvendo o teu caso, mais um absurdo, tem a questão da legitimidade. E aí eu quero entrar nesse ponto, e falando sobre, inclusive, o pedido de suspeição, porque desde o primeiro momento, o alvo das suas denúncias, periciadas as provas, tudo coloca no centro da questão quem está como relator do teu processo, quem está o acusando, aceitando, julgando, dizendo sim, ele tem que ser julgado aqui, sim, Tagliaferro é réu. Onde encontra amparo essa questão envolvendo o Alexandre de Moraes e o seu voto, esse julgamento, num favas contadas? Eu sei que pode parecer uma pergunta retórica, mas ao mesmo tempo, Tagliaferro, olhando por um outro lado, vejo que isso pode te ajudar, de certa forma, no julgamento que deve ocorrer na Itália no dia 17 de dezembro, já está marcada a data. Por que eu digo isso? Porque eu entendo que se houver o mínimo de sensatez dentro da justiça italiana, eles vão olhar e falar, pera um pouquinho, o acusado, o apontado aqui pelo réu, é quem está julgando no Brasil? É isso mesmo? De alguma forma isso pode te ajudar na Itália? Sim, Pitoli, claro que pode, porque ele não está obedecendo o devido processo legal. Começa que, além disso, Pitoli, ele não poderia sequer está atuando nesse processo. Na verdade, Pitoli, não é que ele está me julgando, não. Ele pediu de ofício a abertura da investigação. A partir do momento que a Folha fez aquela publicação, ele imediatamente pediu de ofício a investigação para a Polícia Federal. Ou seja, os áudios ali
se referem ao gabinete dele, à pessoa dele, ao trabalho dele, e ele, no inconformismo dele, já pede que a polícia investigue aquele vazamento. Ou seja, aparece um áudio verdadeiro entre eu e Ayrton Vieira, mostrando as irregularidades cometidas por Alexandre de Moraes, e ele, a vítima, o réu, tudo, ele já pede a investigação da PF. Ou seja, ele não podia ter feito nem isso, Pitoli. Sequer ser o relator e continuar dentro desse processo. Ele não foi inteligente, Pitoli. Ele não foi inteligente porque o que acontece? Ele não quer sair do cenário. Ele quer ser o carrasco, né? Ele quer ser lá o cara da Inquisição. Porque ele deveria ter sido um pouco mais inteligente, passado essa relatoria para alguém, ou ter colocado alguém, conversado com alguém, porque tocasse. Aí o cenário seria totalmente diferente, mesmo que não tivesse ali naquele momento tratando o conteúdo, mas era uma investigação produzida por outro ministro, uma outra instituição. Mas ele não aceita, Vitória. Ele quer começo e fim. E a gente já sabe que toda essa história, tanto esse processo meu, como todos os outros processos que estão na mão dele, que se referem a atos antidemocráticos que ele julga, né, ao golpe, ou aos seus pseudos inimigos, já tem sentença. Já são todos condenados. Sim. Sim, para nós isso é nítido, né? Agora, Tagliaferro, eu não sei se eu te contei, mas há 2 semanas, numa segunda-feira, você esteve conosco e fez aquela denúncia com relação à data retroativa no processo daquele grupo de empresários, né? Da matéria do Guilherme Amado e da necessidade de ter um conteúdo mais, juridicamente falando, mais robusto para poder embasar a matéria do Guilherme Amado, e você, é solicitado a você um documento com data retroativa. Lembra daquilo, né? Sim, me recordo bem. Nós fomos interpelados pelo YouTube, que retirou esse conteúdo do ar sem prévio aviso. Nós não tivemos uma prévia notificação, né, do ponto de vista de retirem esse conteúdo que fere políticas de privacidade da plataforma. Olha, esse conteúdo é inadequado. Não, Tagliaferro, simplesmente do dia para a noite nós recebemos um e-mail e o conteúdo já havia sido tirado do ar do canal da Auriverde. Ou seja, essa interferência segue, né, a censura continua, e tudo que desagrada do ponto de vista do conteúdo, também o mensageiro continua a ser perseguido, Tagliaferro. Exatamente, eu vi, Pitoli, eu vi no próprio Instagram, onde o Borgo comentou que no momento 1 minuto e 56 segundos, eles se referiram a essa arbitrariedade cometida pelo vídeo, né? Só que quando foi olhar esse 1 minuto e 56 segundos no vídeo de vocês, era justamente quando vocês colocaram em tela os documentos que eu apresentei. Ele queria justamente isso naquela época, em 2022, Pitoli. Que quando chegasse qualquer coisa dentro dos parâmetros traçados por ele, imediatamente fosse removido pelo algoritmo. E eu tô vendo hoje, Pitoli, naquele momento não acontecia isso. As plataformas relutavam. Mas eu tô vendo que hoje, Pitoli, já está acontecendo. Ou seja, ele evoluiu muito de 2022 para cá e vai piorar. As nossas eleições em 2026, se continuar com essa pessoa tomando conta, porque independente de ele estar no gabinete do STF, não está mais no Tribunal Superior Eleitoral, todos nós já sabemos que ali existe um plano de poder entre ele, Dino, Zanin, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e o governo federal. E vai ficar pior, Pitoli. Vai ficar pior. O povo tem que reagir, Pitoli. Sim, o povo tem que reagir. E outra, nós mostramos aqui há pouco, Tagliaferro, um vídeo de um pastor que esteve na Venezuela e faz uma fala bastante preocupante, que é: a Venezuela hoje já não consegue vencer o sistema. O que está sendo imposto à população venezuelana já mostra que aquele povo não tem mais força para lutar. Por que eu toco nesse ponto, Tagliaferro? Tudo que você está fazendo, corajosamente, não encontra eco, reverberação, espaço na mídia, que em algum momento ali atrás defendeu a anistia de 1979 de guerrilheiros, assaltantes de bancos, sequestradores, homicidas, e hoje tem dificuldade de defender a mesma anistia de inocentes e também, por exemplo, dar sequência ao trabalho que você iniciou em agosto do ano passado com o Glenn Greenwald. Ou seja, nós temos hoje justamente uma imprensa que se entregou, faz parte de tudo isso,
com pouco espaço para reverberar o que você se dispôs a fazer, e isso fortalece o inimigo, Tagliaferro? Na verdade, eu não sei se é medo, Pitoli, ou se é conluio, entendeu? Mas Moraes trabalha com isso. O Moraes não conquista a fama, o Moraes não conquista o poder com cultura, com bom trabalho, com inteligência. Ele faz como todo ditador faz, impondo o medo, com o terrorismo, Pitoli. E é isso que ele vem fazendo. A mídia está ajoelhada aos pés de Moraes, assim como a gente vê parlamentares que deveriam estar reagindo também. E o povo, se não reagir agora, é justamente o que você está falando, Pitoli. Vamos cair no mesmo problema da Venezuela e pior, talvez o de Cuba em alguns anos, onde a população sequer vai ter condições de fazer algo. Hoje ainda, apesar do medo, apesar do risco que eles acreditam que exista, eles ainda têm uma chance. Ainda existe a possibilidade da população fazer algo, Pitoli. Mas se não fizer, se ficar só em rede social, pedindo a Deus, pedindo ao Trump e lamentando, dizendo que não acredita mais, que já estamos tomados, aí sim, de fato, em um período muito curto, Pitoli, o problema vai ser maior e nós não vamos ter mais o que fazer. Força para isso, né? Tagliaferro, e aí eu vou fazer uma fala e espero ser compreendido pela nossa audiência. Veja, Tagliaferro está lutando. Esse cara tem um julgamento importantíssimo, dia 17 de dezembro próximo, ou seja, pouco mais de um mês, para vencer na Itália. Vai precisar da nossa ajuda e acredito que até amanhã a gente já deflagre aqui, dê início a uma campanha para a gente poder ajudar o Tagliaferro a se defender. Olha a que ponto nós chegamos. Entretanto, aqui está Tagliaferro. Continua a lutar. Quando o Tagliaferro fala, né, inclusive de parlamentares, eu quero fazer um convite aqui para todos os parlamentares que estão na defesa dessa verdade, da anistia, desse Brasil passado a limpo, e que num determinado momento se calam. Tagliaferro, tá você aqui toda semana comigo, às vezes mais de uma vez por semana, trazendo as novidades do seu caso. Estou eu aqui todos os dias, das 8 da manhã até as 2 da tarde. Aí, por exemplo, um parlamentar se sente pressionado e fica uma semana sem postar nada nas redes. Amigo, olha a pressão que o Tagliaferro está tomando lá na Itália. A pressão que eu estou tomando aqui todos os dias. Se os bastidores pudessem, né, ser expostos aqui como a gente vive os bastidores. Mas a gente não pode deixar de contar com a ajuda de todos, da imprensa que ainda pode fazer um papel importante nisso, e de parlamentares que estão calados agora, porque estão com medo de não disputar a eleição do ano que vem. Amigo, se tiver com medo, fica em casa. Agora, o que a gente está precisando é de gente mais corajosa nesse momento, Tagliaferro. Isso mesmo, Pitoli. Eu faço aqui um pedido aos parlamentares, a deputados, senadores, governador, quem quiser vir. Eu acho muito importante. Eu não vou fazer só por mim, não. Vou fazer por mim e pela Zambelli. E, se possível, Pitoli, no dia 27 agora, deste mês, eles estejam aqui na Itália, no julgamento da Zambelli, e estejam também no dia 17 de dezembro no meu. É muito importante, é público, eles não precisam pedir nem autorização. É só o fato de eles estarem nesse julgamento, mostrar quão importante são essas pessoas para a nação, o quanto, o tamanho do risco que nós corremos em retornar para o Brasil e sermos assassinados, porque a gente sabe que se a gente voltar para o Brasil, nós seremos assassinados. Eles vão dar um jeito de falar de um suicídio ou uma briga e nós vamos ser assassinados. Nós somos a escória para eles, entendeu? Então eu clamo aqui aos deputados e aos senadores e peço ao povo, aos telespectadores, que façam esses pedidos também na internet, façam vídeos, façam mensagens, pedindo para que os deputados e senadores, quem puder, esteja aqui na Itália no dia 27 de novembro e no dia 17 de dezembro para acompanhar o julgamento. É muito importante, e isso pode, inclusive, Pitoli, virar o jogo, principalmente no caso da Zambelli, que está numa situação muito crítica, Pitoli. Se os deputados e senadores querem, de fato, uma reeleição digna, com o povo, de fato, clamando, apoiando, elogiando, façam isso. Eu peço a vocês que façam isso. É a crueldade, a sordidez, a nojeira que é a política, né? A Zambelli teve 1 milhão de votos, 76 mil votos. Eduardo Bolsonaro, 800 mil votos.
e outros aí que eu acredito que não vão conseguir disputar a eleição. A gente está falando no estado de São Paulo, Tagliaferro. 3 milhões de votos. Sem exagero. 3 milhões de votos. No meio disso tudo, Tagliaferro, eu preciso, infelizmente, trazer uma notícia que não é boa, que tem parlamentar que prefere a Carla na situação que está, prefere Eduardo Bolsonaro fora do Brasil, Jair Bolsonaro preso, ou seja, nós precisamos entender que esse convite, esse apelo feito pelo Tagliaferro, se não contar com a adesão dos parlamentares, demonstra claramente o que eles querem. E, infelizmente, o que muitos querem é rachar esses 3 milhões de votos da Carla, do Eduardo, enfim, e os votos do Jair. Tagliaferro, a verdade é essa no Brasil. O cara que jamais imaginou ganhar o que ganha como deputado, né, viver desse poder, como eu brinco aqui, que é algo que ele jamais imaginou ter também. Você acha mesmo que ele está preocupado com a Carla, com você? É triste, Tagliaferro. E esse convite teu, esse apelo teu é fundamental. Apareça, deputado. Apareça, senador. Vamos defender Carla Zambelli. Vamos defender Eduardo Tagliaferro. Aí então a gente pode conversar sobre a eleição de 2026. Porque se os senhores não estiverem nessa luta pela liberdade de Carla Zambelli, pela liberdade de Eduardo Tagliaferro, mostra exatamente que o que eu estou dizendo aqui é verdade, Tagliaferro. Exatamente, Pitoli, exatamente. É bem isso mesmo. Hoje, nós estamos lutando por um Brasil livre. Esse risco de vida que eu estou correndo aqui, de me calarem, na verdade, de me assassinarem, é por um Brasil. É por um Brasil, é pelos meus filhos, é por mim, é por todos vocês que estão assistindo aí, Pitoli. E a gente precisa da união do povo. Não é tempo de briga, não é tempo de disputa, não é tempo de egos de um lado para o outro, é tempo de união, sabe? De pedir, de clamar aos deputados e senadores para que apareçam. Infelizmente, o que o Pitoli falou é uma verdade, o poder é sujo, o poder é um lixo, e talvez, inclusive eu, que o Pitoli não comentou, sou interessante para eles em ficar trancado. Por quê? Porque o barulho é menor, eles vão fazer um barulho com outra coisa. Então, gente, vamos aí pedir, vamos fazer um barulho nas redes, vamos pedir para que eles participem, para que eles estejam ativos, e para que eles mostrem de fato, Pitoli, e eles estão do lado do Brasil. Porque, ao meu ver, se eles fecharem os olhos para isso, se eles não vierem participar no da Zambelli e no meu, eles vão estar claramente mostrando que eles não estão do lado do povo, que eles não estão do lado do Brasil, que eles estão do lado do pseudo-comunismo que está se implementando no Brasil, Pitoli. Entrevista importantíssima do Eduardo Tagliaferro, que está ali na Itália, exilado, porque não pode nem pisar no Brasil. E você viu aqui ele falando do risco que ele corre tanto lá na Europa, mas principalmente se voltar para o Brasil, pode até mesmo acontecer aí uma sabotagem. Por quê? Ele é um arquivo vivo, ele tem provas e ele ainda não soltou tudo aquilo que ele sabe, o que acontecia ali nos bastidores, tanto do Supremo Tribunal quanto do TSE. E de acordo com Tagliaferro, preste atenção, pessoal, esse moço, ele tem informações importantíssimas. De acordo com o que ele falou ali, o Supremo, o TSE, os ministros ali, né, o consórcio ali em Brasília, se reforçou, se reformulou para as eleições de 2026. É o que ele acabou de afirmar aqui. Ou seja, se você pensou que as eleições de 2022, aquela disputa enfática ali entre Lula e Bolsonaro, se as redes sociais foram censuradas, se você achou que teve perseguição à direita e se você ficou com algum tipo de pulga atrás da orelha, aguarde, porque de acordo com Eduardo Tagliaferro, eles se reformularam para 2026 e vem chumbo grosso por aí. É por isso que tanto o Eduardo Tagliaferro quanto a Carla Zambelli estão com julgamento marcado. A Carla Zambelli vai ser julgada agora, dia 27, e ele vai ser julgado no próximo mês, em dezembro. Tudo isso, pessoal, por causa de uma sede do poder que eles têm aqui no Brasil, principalmente ali em Brasília, e esse consórcio do poder ali que já estão desde 2003, são 4 mandatos do PT e agora o Lula está no seu 5º. Pessoal,
realmente o que tem acontecido ali em Brasília, se acontecesse em qualquer outro país que se diz minimamente democrático, a casa já teria caído há muito tempo. E aí, algo que eles falaram aqui sobre o povo precisa se manifestar, o povo precisa de ter uma iniciativa. O que você acha? Eu quero saber a sua opinião. Coloque aqui nos comentários. Será que tudo isso que nós estamos vivendo hoje no Brasil, quem é o maior culpado? Será que é o Alexandre de Moraes, que está sendo um grande ditador ali no Supremo Tribunal? Será que é o Lula, que voltou para se vingar do povo? Será que é o Rodrigo Pacheco e o Davi Alcolumbre, que não tiveram coragem de pautar ali os pedidos de impeachment? Coloque aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Ou será que, de acordo com o que falou aqui o Tagliaferro, o grande culpado de toda essa situação é o povo, que ficou de braços cruzados a ver navios e não se manifestou lá atrás, desde quando soltaram o Lula, desde quando mudaram o CEP ali, né, do processo ali da investigação do Lula para Brasília e soltaram ele lá atrás. Se o povo tivesse ido às ruas, tivesse se manifestado, tivesse realmente exigido algo diferente, será que a história seria outra nos dias de hoje? O que você acha? Ou será que também o culpado de tudo isso seria então a mídia velha, né? A Globo, aquela mídia também, SBT, UOL, Folha de São Paulo, todo esse consórcio de publicidade que recebe o Pix anualmente para poder falar bem do governo, né? Será que isso acontece? O que você acha? Eu quero saber a sua opinião, pessoal, porque a gente dia e noite, a gente coloca aqui conteúdos mostrando a verdade, mostrando provas, mostrando tudo com clareza. E ainda, alguns ali em Brasília falam que isso é teoria da conspiração, que nós estamos viajando na maionese, que não existe nenhum tipo de perseguição à direita, mas que a extrema-direita, como eles gostam de intitular aqueles que apoiam Jair Bolsonaro, eles falam que a extrema-direita é golpista, que a extrema-direita precisa saber o seu lugar. Será que é isso mesmo? Porque, na verdade, pessoal, o povo brasileiro já está anestesiado com tanto golpe, tanta corrupção, tanto rombo também nos cofres públicos, né? O último agora foi essa questão aí do rombo dos velhinhos, né? Rombo dos velhinhos, dos aposentados. E agora temos mais uma outra CPI aí, tanto para os aposentados, mas agora também a CPI da segurança pública. E vai uma CPI atrás do outro, e uma denúncia atrás da outra. O Brasil não é para amadores, pessoal. Só aqui no Brasil que acontece esse tipo de coisa. Se você for ali na Europa, nos países da Europa, na Ásia, se você for nos Estados Unidos, Canadá, em lugar nenhum acontece essa bagunça que acontece aqui no Brasil, pessoal. E isso é bom para aqueles que querem permanecer no poder. Por quê? Quanto mais o povo ficar distraído com esses tipos de denúncia, com esses tipos de rombo, enquanto isso o Lula já está preparando o seu quarto mandato. Ele falou que quer ser o primeiro e único presidente a ter 4 mandatos. Enquanto o povo fica aí extasiado aí falando de COP30, né? O povo fica preparando, já tem gente já preparando para o Natal, para o Carnaval, vamos viajar, vamos passear. E aí, pessoal, enquanto isso, Jair Bolsonaro está preso, com a tornozeleira nos seus pés, Moraes já prepara a cela na papuda para Jair Bolsonaro, e para 2026, de acordo com Tagliaferro, o cerco e a perseguição, a marcação sobre os bolsonaristas, sobre a extrema-direita, como eles gostam de falar, deve aumentar. Isso quem falou, pessoal, não é qualquer pessoa, não. É uma pessoa que participou do processo eleitoral em 2022, ao lado do Alexandre de Moraes, com aquela equipe ali, e participou de tudo. Segundo ele, o que está acontecendo hoje é pior do que aconteceu em 2022. E aí eu te pergunto, eu quero que você coloque aqui nos comentários também, será que mesmo aumentando a perseguição, será que a direita vai conseguir um espaço na presidência em 2026 ou não?
Agora, só Deus mesmo para fazer um milagre. O que que você acha? Eu quero saber a sua opinião. E também algo muito importante é você se inscrever aqui no canal, pessoal. É um absurdo, um pecado as pessoas assistirem um vídeo como esse, com denúncias claríssimas, com tudo que nós temos mostrado aqui, com o nosso trabalho que temos feito de manhã, de tarde e de noite. Se você não se inscrever nesse canal, mas estiver inscrito em algum outro canal de notícias, de fofoca, de famosos, é porque realmente você talvez não acredita no seu país. Aqui nós trazemos notícias e matérias que são realmente relevantes, que podem mudar o futuro desse país. Então eu te peço para se inscrever totalmente gratuito. Estamos chegando aí a 600 mil conservadores patriotas. Será que no Brasil não tem 1 milhão, 2 milhões de pessoas que querem Jair Bolsonaro de volta, que querem os ministros do Supremo Tribunal em seus lugares, que querem realmente que o Lula se aposente de vez? Será que nós não temos ali 1 milhão, 2 milhões de pessoas para isso? Então, eu te convido para se inscrever aqui no canal, dar um like nesse vídeo. E outra coisa, pessoal, que nós sempre pedimos aqui e que é importante: se você quer a mudança desse país, uma coisa que você pode fazer agora é clicar aqui embaixo em compartilhar. Você clica e compartilha esse vídeo no grupo do WhatsApp, no grupo da família, no grupo do trabalho. Manda para quem você gosta, para quem você não gosta, lá no Facebook também. Sabe por quê, pessoal? A ferramenta que nós temos hoje é essa aqui, são as redes sociais. Nós temos que mostrar aquilo que realmente está acontecendo no Brasil, ali em Brasília, e que a mídia velha não vai mostrar, tá bom? Então eu peço a sua colaboração se inscrevendo no canal e compartilhando esse vídeo, que é muito importante. É muito fácil, é só clicar aqui embaixo em compartilhar e você já é redirecionado, e aí todo mundo vai ficar sabendo do que está acontecendo. Vamos ficando por aqui e até a próxima.